Aí sim, meus camaradas, bem-vindos ao Páginas Abertas número 51, Dinheiro Energizado. Eu tenho um rápido recado para vocês. É o seguinte, a nossa live aconteceu, como sempre, na sexta-feira às 8 horas da noite, impreterivelmente. E aí, cara, a gente teve uma tempestade no início da live. Então, o Guilherme salvou muita coisa, na edição e tudo, mas ali nos primeiros 30, 40 minutos do episódio tem um pouquinho mais de ruído. Depois, a qualidade do áudio melhora bastante. E, no final do episódio, a gente tem um relato extra que não entrou na live, mas que fica aqui para vocês que estão assistindo isso no feed. Deixe os comentários, dá um like e um abraço. Páginas Abertas. Aí sim, no episódio passado, analisamos muito da nossa relação com o dinheiro. Moeda como expressão da nossa vitalidade. Entendemos um pouco do simbolismo do dinheiro e o conceituamos como mais um dos recursos a serem geridos ao lado do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa energia, das nossas relações sociais, entre outras tantas variáveis que compõem a nossa vida. E é claro que, se a vida é composta de múltiplos aspectos, não adianta possuir um deles em excesso e todos os outros estarem desequilibrados. Assim, não adianta ter muito dinheiro e não ter tempo para nada, bem como não adianta ter muito tempo e não ter nenhuma disposição, ou ter muita energia e suas relações sociais serem todas deterioradas. Muita gente acredita que dinheiro compra todas as outras coisas. Quem acredita nisso é o tipo de pessoa que também se vende por dinheiro, o que é bastante lógico. Se a minha linguagem afetiva é monetária e quantitativa, eu tendo a subestimar e descreditar linguagens afetivas subjetivas como coeficiente de intimidade, afinidade energética, conexão sexual e identificação intelectual. Da mesma forma que há pessoas que possuem dificuldades intelectuais e não manejam tão bem ideias e conceitos novos, e há pessoas que não conseguem processar suas emoções, falar sobre elas, descrevê-las, então há também pessoas que não conseguem manejar bem o dinheiro, não compreendem o seu simbolismo, têm dificuldade de fazer as contas, de administrar e não conseguem se conectar à moeda. E dinheiro sem conexão é dinheiro com pouca energia, com pouca vitalidade, com pouco valor. Ou seja, é dinheiro, mas não vale nada. Nessa mesma troada, há quem atribua uma grande carga ao dinheiro, mas não necessariamente positiva. O peso psicológico de uma dívida pode ser um fator de estresse tão grande a ponto do indivíduo não enxergar o valor monetário que ele tem a pagar, mas sim uma sombra, uma projeção da sua insegurança e incapacidade que se materializa em números. E essa dívida constantemente é um fator de ansiedade, insônia, baixa autoestima e perda de libido. Mas calma, as pessoas que possuem suas dívidas e também não têm a menor preocupação em saná-las também estão no polo oposto dessa escala. Sua insensibilidade com relação ao dinheiro não se mostra exclusivamente nos débitos, mas exatamente os justificam. Eu não me preocupo em pagar o que eu devo, porque não sinto quando gasto. Vem e vai e eu nem sei como. É uma desconexão. Provavelmente, a fonte não é a própria pessoa. Não é a própria pessoa que ganha o dinheiro dela. Ou se é, o esforço para se adquirir aquele dinheiro está desproporcional à sua remuneração. Ou seja, a pessoa não sente que conquista o montante. E, portanto, não há conexão e não há valor. E quem recebe esse tipo de dinheiro, ou seja, essas pessoas que não estão conectadas com o dinheiro, quando elas passam para frente, quem recebe eles precisa valorizá-lo, ou ele se esvai sem nem sabermos como foi. Mas, voltando ao assunto, falamos que a dívida pode ser um fator de baixa autoestima e usamos a palavra libido, propositalmente. Isso porque dinheiro e tesão andam juntos. Calma, eu sei que você está pensando, que se tesão fosse dinheiro, que você estava milionário, mas não é bem assim. Dinheiro é uma energia criativa,
Ele possibilita a construção de projetos, patrocina sonhos, viabiliza experiências que planejamos e idealizamos. O sexo também é uma energia criativa, seja de fertilidade, seja de expressão corporal, que permite a fruição e a manifestação de desejos e idealizações. Assim também é a criatividade artística, e assim também é, atenção, também é o trabalho de manifestação espiritual. Dinheiro, libido, arte, magia são formas de expressão dessa mesma energia criativa que comumente está concentrada em um desses planos, mas que deveria ser equilibrada e se distribuir de forma abundante nessas 4 ou outras várias tantas dimensões, alinhadas e trazendo valor, não só para o dinheiro, mas para tudo que o indivíduo faz. Alguém que esteja alinhado tetrapolarmente, como o Franz Bardon gosta de falar, produz valor em tudo o que faz, seja num favor que presta, num serviço que é pago, num produto que é elaborado, numa doação que é feita, numa palavra que é trocada. É um coeficiente de relevância. Esse sentido tetrapolar, esse sentido de alinhar esses 4 ou mais elementos em coesão, produz valor. A desidentificação com um dos 4 planos não torna o montante mais intenso para ser distribuído nos outros 3. Pelo contrário, em geral, essa defasagem vai gerar uma lacuna que fará com que a pessoa se sinta constantemente frustrada e incompleta. Mesmo que ela seja um artista e produza obras incríveis, ou mesmo que ela seja um grande espiritualista de renome e destaque, ou mesmo que ela tenha relações românticas e sociais felizes, ou ainda que ela seja bem-sucedida financeiramente. Se um desses pontos ele está completamente travado, vai haver essa desidentificação e essa frustração. Em outras palavras, a fórmula certa para a geração de valor já era preconizada pelo divo punk Iggy Pop numa frase curta, Lust for Life, ou tesão pela vida. Numa pegada um pouco parecida, a gente tem a obra do sociólogo brasileiro Roberto Freire, intitulada Sem Tesão Não Há Solução, que vai tratar também da libido como recurso de potência do ser humano frente às limitações políticas e sociais que ao quebra e delimita e debilita quem vive de automatismos e não governa os seus desejos. Mas deixamos esse assunto de tesão, libido e desejos para a live secreta do final do ano e nos concentremos agora na relação da moeda com o valor. Vamos começar? Bora. Então vamos ouvir nosso primeiro áudio da noite do Natanael. Bom dia, Rodrigo, Raquel, Isis Gatinhos, pessoal do Diário Mágico. Eu quero deixar 2 relatos bem rápidos aqui. O programa não tem tantos detalhes porque eu nunca conversei profundamente isso com meu pai, mas eu lembro dele, por um tempo, falar sobre como o dinheiro dele rendia mais. Ele recebia a mesma coisa que meu tio, eles trabalham junto até hoje, né, como pedreiro e tal. E na época eu lembro dele ter falado pra mim, pra minha mãe e tal, que o dinheiro deles não estava indo tão rápido. E tem um detalhe que ele paga dízimo na igreja lá, né? Assim, não é nenhuma dessas gigantescas, é uma igreja pequenininha e tal, então tem uma diferença aí. Mas pagando dízimo, ainda na época ele conseguia fazer o dinheiro render mais, e eles acabaram ficando desempregados por um tempo, e meu pai conseguiu manter esse dinheiro por mais tempo, sabe? E os gastos eram bem parecidos, assim, os dois têm 2 filhos, eu não pagava aluguel, tinha o mesmo gasto mais ou menos assim, ainda assim, meu pai sobrava mais. E um outro, eu fui uma vez numa consulta no terreiro, aí eu falei com a entidade, eu não lembro agora quem que era, eu acho que era uma cigana, provavelmente. Bom, não lembro exatamente. E daí eu pedi ajuda porque meu dinheiro não sobrava e eu não conseguia guardar nada. Ela falou, coloca na tua carteira essa folha de louro. Resumidamente, uns 3 meses depois eu terminei o namoro e meu dinheiro começou a sobrar. Então,
às vezes a solução é mais simples do que parece. E é isso aí. Tchau. Bacana demais. Você já colocou louro na carteira? Várias vezes. O Nathanael traz pra gente a questão de que o pai dele e o tio, eles tinham um mesmo negócio, então dividiam o negócio, então tinha um montante igual, e que o pai falava que o dinheiro rendia mais que o tio. É muito interessante essa coisa que a gente vai começar a falar aqui agora, de que um mesmo montante, um mesmo valor, ou melhor, uma mesma quantia, tem mais valor para algumas pessoas e menos para outras. Mas ele cita essa questão do dízimo. E o dízimo ele é uma forma de patrocinar uma causa que é importante para o indivíduo e que, uma vez que se constrói essa relação energética, há uma espécie de simbiose em que, se a causa que esse indivíduo está patrocinando prospera, seus patronos também o fazem. O mecanismo é bem parecido com a bolsa de valores, mas enquanto o investimento na bolsa de dinheiro, a recompensa pode ser de outras origens, como ganho espiritual. Então, quando você contribui com um dízimo para uma igreja, para uma ordem, para algum tipo de ONG, você pode ter alguns retornos que não sejam necessariamente um retorno de investimento financeiro. E há também formas de fazer o contrário, doar tempo e energia para colher dinheiro, seja das próprias instituições, mas mais comumente do universo que abre as portas. Então, a gente pode começar um trabalho voluntário, de doação espiritual, seja um trabalho oracular, seja um trabalho de manipulação de energia, seja um trabalho de, fazer lives e compartilhar conhecimento gratuito, como forma da gente colher bênçãos. Essas bênçãos podem ser financeiras, mas muito comumente elas advêm no sentido de gratidão, no sentido de criar generosidade. E é interessante essa questão de que a generosidade não necessariamente ela é só financeira. Então, existem pessoas que são generosas com conhecimento, existem pessoas que são generosas com o carinho, existem pessoas que são generosas no acolhimento ou na atenção. Existem pessoas que são generosas na escuta. Você percebe que a capacidade da pessoa de escutar e absorver e te entender é generoso, porque a pessoa faz questão de compreender. Então, essa questão de generosidade ela pode ser aplicada para muitas formas diferentes do que só o ganho de prosperidade. O Nathanael traz essa questão da folha de louro, e a Raquel falou também da romã, mas tem outras coisas que a gente fala também que existem. Por exemplo, eu não sabia de uma coisa que me ensinaram há muitos anos atrás, que é a questão da gente organizar as notas de dinheiro na nossa carteira de forma crescente. E aí eu fiquei pensando naquilo e tal, eu sou muito metódico, então eu adorei a ideia de botar ordem na minha carteira, comecei a organizar e comecei a perceber que as caixas registradoras dos mercados também são assim. Quem lida com muito dinheiro no público tem que ser assim, porque é mais fácil você pegar troco, é mais fácil você manejar. Isso na época pré-história, quando as pessoas pagavam as coisas em dinheiro. Mas ainda é um simbolismo muito forte. E se nos Estados Unidos a gente tem a questão da nota de $20, a nota de $20 ela tem um certo simbolismo místico, as pessoas falam que ela tem uma questão de prosperidade, que todo mundo tem que ter uma nota de $20 na carteira sempre. Aqui a gente fala que é importante de você andar com uma nota do maior valor disponível no mercado na sua carteira. E esse fundamento ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido simbólico, de você sempre ter esse maior dinheiro junto de si, para atrair mais dinheiro, mas ele tem um sentido muito físico, que é o seguinte: se você tem uma quantia de dinheiro sempre fixa na sua carteira, mesmo que você não vá usar, mesmo que você não pague nada em dinheiro, isso gera uma espécie de segurança, de confiança. Poxa, se acabar a bateria do meu celular e eu tiver em Pindamonhangaba e não tiver dinheiro nenhum para fazer nada, como é que eu volto para casa?
Eu sei que hoje em dia a nossa ótica de pensar as transações comerciais mudou, porque a gente não usa mais tanto o dinheiro, né, em moeda, em papel, mas ainda assim, esse simbolismo de ter um saldo junto consigo e a possibilidade de pagar qualquer tipo de emergência facilita muito a vida. Eu lembro, na época, que dinheiro não era uma coisa tão abundante na minha vida, que começar a ter esse montante de notas sempre junto comigo fazia com que quando eu estivesse 3 horas da manhã voltando para casa pensando assim, cara, se eu não tiver como voltar daqui, como é que eu faço? Eu lembrava, putz, se eu precisar de pegar um táxi, um Uber, alguma coisa assim, eu tenho dinheiro de sobra para me tranquilizar. Né? Então, uma forma de fazer isso talvez seja você ter um exemplar de cada nota disponível na sua carteira. Então, uma de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2. Né? Se você quiser ter uma de 1 também, pode ser interessante. Nada não. Não tem mais não. E bom, o Natanael ele ainda fala uma outra coisa pra gente. Né? Ele fala que depois que ele foi no terreiro, né, e a cigana mandou ele usar a folha de lobo, que ele terminou, né, um relacionamento que ele estava e que nesse relacionamento, depois disso, as coisas começaram a fluir. E aí, né, quer seja pelo término, quer seja pela dica da cigana, existem relações que elas são tóxicas. Existem pessoas que elas, né, vão nos contaminar com o chakra básico delas muito podre, né? E isso vai afetar diretamente, né, a nossa saúde física e a nossa saúde financeira. Aliás, mulheres, né, eu acho que eu já falei isso aqui em Páginas Abertas, mulheres que se relacionam com o mesmo parceiros, com pessoas novas, né? Se vocês têm quadros de infecção urinária recorrente, mesmo tomando todos os cuidados do mundo, pode ser que isso seja uma contaminação energética. Né? Isso é muito mais comum do que se imagina. Né? E aí, às vezes, o negócio não é ter higiene consigo, é ter uma higiene energética com o boy, né? com a pessoa com quem você está se relacionando. De alguma forma, as mulheres têm mais essa questão de somatização em termos desse chakra básico contaminado. Então, é uma coisa para levar em consideração. Tá? Tem comentários. O João falou colocar a carta do tarô para atrair dinheiro na carteira. A Marilis falou que a mãe dela sempre falava para nunca sair de casa sem documento e dinheiro, porque se tudo falhar tem um papel. De fato. Ainda mais hoje em dia, né? Legal. Que massa. Boa. A carta do tarô na carteira é pecado, né? Não, você vai amassar ela, cara. eu fico com pena, né? Mas eu tenho, por exemplo, um selinho do Ábralas que eu vou produzir mais selinho do Ábralas para as pessoas, né, que eu boto na carteira e eu guardo. Bom, vamos ouvir um relato, aliás, vamos ler um relato da Ana Aquino. Oi, gente, tudo bem? Talvez eu esteja um pouco atrasada para comentar sobre o Páginas Abertas de Magia Financeira, que foi incrível. Me fez refletir e trouxe uma memória. Há uns anos atrás, fui promovido em um emprego em uma empresa, saindo de um cargo operacional e indo para um administrativo. Isso foi um grande salto em minha vida e eu estava muito feliz. Porém, conforme foi passando o tempo, parecia que, apesar de eu ter um salário maior naquele momento, o dinheiro não rendia, muito diferente de quando eu ganhava menos. Eu ficava muito chateada, pois somente dava para pagar as contas e eu não conseguia fazer mais nada. Até que eu comentei isso com a minha avó, e ela me olhou no fundo dos olhos e disse: lugar onde o patrão paga com dó, o dinheiro não rende. Depois de uns meses, pedi demissão e fui contratado em outro lugar, onde meu dinheiro voltou a funcionar como antes. Caramba, nunca pensei nisso, mas se for olhar a maioria dos patrões hoje em dia, fazem dessa forma, Sim. né? A gente vai ter que fazer os pulinhos do gato para poder mudar essa vibração aí. Doido, né? Você pensar que a forma como a pessoa repassa o montante que lhe é devido pelo tempo trabalhado e pelo contrato firmado afeta a nossa saúde financeira. Eu tenho uma mandiga também, quando eu estou recebendo o pagamento, eu faço o pono. Olha, com que sentido? Para poder limpar. Exatamente, se tivesse esse tipo de energia e tal, para poder dar uma limpada nisso daí. Legal. A gente vai ver alguns áudios que eles vão falar um pouco sobre essa questão da gratidão.
mas vamos falar mais uma coisa. O Rafael comentou em off uma coisa muito legal. Ele falou o seguinte: os antigos da família da minha esposa sempre falavam: dinheiro de aposta não se aposta de novo. E aí, claro, tem uma explicação óbvia, né, que é a tal da ludopatia, né, que é essa tendência de reinvestimento compulsivo, né, que você ganha e aí você quer ganhar mais, e aí você quer ganhar mais, e chega um momento que você perde tudo. Né? Mas tem também a questão desse esvaziamento do sentido e do valor. Quando o dinheiro ele chega para você de uma forma muito fácil e muito gratuita, que você não teve esforço para fazer aquilo, você se permite fazer algumas estripulias e cometer alguns caprichos e excessos que você não faria se fosse um dinheiro, entre aspas, suado. Aliás, esse é um termo muito interessante da gente pensar. Dinheiro suado. Né? É um dinheiro que ele foi ganhado pelo suor. Né? É um dinheiro que ele é fruto de trabalho. É um dinheiro que a pessoa sabe o quanto que ela ganha por hora, sabe qual que é o esforço que ela faz para trazer aquele montante. Quando o montante ele vem de vias extraordinárias, né, e que não se justificam racionalmente, o simbolismo dele é um pouco flutuante, ele é um pouco incógnito. Então, se você não recebe e o significa, né, putz, se eu ganhar 500 mil reais hoje, eu tenho um plano que eu vou fazer. Se você tem planos, quando aquele dinheiro chega, você consegue ressignificar ele e direcionar. Se você não tem plano nenhum, sua vida está ok, você não tem nenhum gasto para pagar, você não tem nada para fazer, você fala assim, pô, 500 mil, dá para dar uma viagemzinha para a Islândia, dá para, né, fazer uma reforma grande. Então, você se permite fazer coisas que geralmente você ponderaria e tomaria cuidado de outras maneiras. Quem tem ganhos muito variáveis e num mês ganha pouco, no outro ganha demais, geralmente tem que tomar mais cuidado com essas estripulias, porque, né, a desproporção, né, faz com que a gente cometa esses excessos. Alessandra. Oi, meu povo. Cheguei agora e já estou chocada com esse lance de infecção urinária e relacionamentos tóxicos. João comentou que na cultura japonesa você não compra casa, carro de alguém que esteja vendendo, porque está ferrado financeiramente. Sério? Caramba. Que doido. Esse... Alcemere? Será que o INSS dá dinheiro para os aposentados com vontade? Bom. De má vontade. Bom, vamos para um relato anônimo, mas muito legal, muito importante. Então, vamos lá. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Oi, pessoal do Diário Mágico. Então, hoje eu vim aqui, anonimamente, fazer um relato sobre como me dei conta da energia envolvida no movimento financeiro da minha vida e da relação que existe com o equilíbrio energético. Mas antes, eu preciso fazer uma contextualização da situação. Eu vivi um casamento de quase 20 anos até setembro do ano passado. Era um casamento que foi muito feliz durante um bom tempo, foi muito próspero, mas de uns 5 anos para cá, esse casamento começou a dar sinais de saturação. Isso me afetou, do ponto de vista energético, em níveis que eu não imaginaria. Meu ex-marido tem uma empresa. Há uns 5 anos ele começou a ficar muito voltado somente para as coisas que aconteciam na empresa. Houve várias situações críticas, como desvio de dinheiro, atraso de impostos, propinas que ele tinha que pagar para conseguir funcionar. Enfim, isso foi trazendo para ele uma sensação de ódio muito grande, de raiva da vida e das pessoas. Mas antes disso, a personalidade dele sempre foi muito violenta. Mas não uma violência física, era uma violência verbal. Ele sempre foi muito espontâneo, sempre brigou muito e sempre xingou muito as pessoas. Nessa espiral de situações difíceis, ele foi piorando e isso começou a afetar muito o nosso relacionamento, porque ele sempre estava mal-humorado, não gostava de nada, etc. Eu sempre tive um salário estável, porque eu sou funcionária pública e, diante das condições dele, passei a assumir sozinha todas as contas da casa. Mas mesmo com um salário muito bom, o dinheiro começou a sair absurdamente, como um ralo. E o relacionamento ia ficando cada vez pior. Ele cada dia mais distante de mim e dos filhos, ele cada dia mais violento verbalmente com as pessoas que estavam ao redor,
inclusive com os filhos, ele cada dia mais possessivo em relação a mim. Eu era o ponto de segurança da família em todos os sentidos e isso drenava a minha energia de uma forma absurda. Naquela época, eu não conseguia ver, porque eu achava que era minha obrigação como esposa apoiar o meu marido. Mas eu não percebia que, pelo fato dele estar muito confuso, a energia dele ia se esvaindo e eu era a pessoa que doava a minha energia para ele. Eu acabava exausta emocional e fisicamente. Enfim, era uma situação de uma dependência mútua. Eu queria manter a minha família a todo custo, mas eu e meus filhos estavam sofrendo muito. Esse estado emocional desequilibrado se refletiu, obviamente, no financeiro. Mesmo tendo um bom salário, um emprego estável, o dinheiro ia embora e eu comecei a contrair dívidas para suprir aquela falta em nome da minha família e para que ele se sentisse menos culpado por não estar contribuindo financeiramente. Mas toda vez que eu abri o tarô para ele, e ele me pedia sempre, o tarô sempre dizia que ele só iria equalizar as finanças quando ele conseguisse equalizar o emocional. Parecia que não adiantava, ele continuava gastando energia absurda, era o tipo de pessoa que em qualquer conversa falava, tá tudo uma merda, tá tudo ruim, as pessoas não prestam, eu odeio as pessoas. Era uma nuvem de negatividade que abalava a casa, a família e principalmente a mim e as crianças. Comecei a intensificar meu trabalho mágico no início do ano passado, quando um dos meus filhos teve um episódio de depressão profunda bastante severo. Não preciso nem falar quais eram as ideias que ele tinha. Isso me deu um sacolejo gigante e me fez olhar para o que eu estava fazendo com a minha vida, com a minha energia vital. Fiz o curso de Reiki e comecei a entender que eu precisava jogar fora as coisas que não me faziam bem. E aquele casamento era uma coisa que não me fazia bem, mas eu não tinha coragem. Comecei a entender melhor a minha energia e sentir os gatilhos de perda deliberada de energia. Já tinha saído de casa algumas vezes, mas ele fazia chantagem emocional e manipulava, e eu acabava voltando. Naquela época, eu estava me sentindo um lixo, um fracasso como pessoa, como mãe, como esposa, me achava feia, burra, velha, incapaz de dar conta dos meus filhos, muito embora isso tudo fosse uma exaustão interna. Nesse meio tempo, entre sair de casa e voltar, eu reencontrei uma pessoa com quem eu nunca tinha tido nada. Mas depois de algumas conversas, me disse que sempre tinha me admirado muito, que sempre me achou linda, que sempre ficou esperando uma oportunidade de chegar até mim. O detalhe é que essa pessoa é 10 anos mais nova e é um homem lindo. Eu, no fundo do meu poço, achei que tinha alguma coisa muito errada naquela história. Fui oracular e na mandala de tarô saiu o diabo na casa 5, agregado a outras cartas. Opa! Para quem entende de tarô, o diabo representa o prazer e a sexualidade, de uma maneira muito terrena, material mesmo. E a casa 5 também representa, além de outras coisas, aquilo que te integra como eu, aquilo que te faz bem. A minha interpretação foi de que eu estava tendo uma oportunidade de viver o prazer no meio daquela confusão toda, mas de uma maneira restauradora, como criação de vida mesmo. Conclusão. Saí com a pessoa e foi como se eu tivesse recebido uma carga de energia incrível. No dia seguinte, encontrei um babalorixá, amigo meu, que me olhou e falou, nossa, você está com uma energia radiante. A partir dali, comecei a pensar muito profundamente no que estava acontecendo e cheguei à seguinte conclusão. Eu estava completamente desequilibrada por conta dele, mas por minha conta também, porque eu estava trabalhando somente o elemento ar e o elemento água, na medida em que eu colocava toda a minha inteligência e planejamento para o emocional da minha família. Estava deixando o elemento terra e o elemento fogo para trás. Passado algum tempo, eu finalmente consegui sair de casa definitivamente. Não sem antes muita briga, muita chantagem, muitas ofensas. Eu vivia em uma casa gigante e fui morar num apartamento de 50 metros quadrados que consegui alugar por um preço super justo depois de um trabalho com lábradas. Isso foi em setembro de 2025. De setembro até aqui, as coisas incrivelmente melhoraram de uma maneira que eu não sei explicar. Na verdade, eu sei sim. Passei a estar mais equilibrada e, com isso, o dinheiro começou a entrar. No final do ano, recebi um dinheiro que eu não esperava e, com ele, eu consegui sair do cheque especial e comprar um carro. Eu já estava sem carro há quase 12 anos e eu sempre tive carro desde os 18 anos de idade. Mobilei o apartamento, fiz uma viagem para o Nordeste e hoje vivo com os meus filhos nesse apartamento minúsculo, com uma casa enorme aguardando ser vendida, mas infinitamente me sentindo muito mais próspera, porque
porque eu percebi que a prosperidade não vem de ter ou não dinheiro, bens materiais, propriedade. Também é isso. Mas no meu caso, eu percebi que a prosperidade é o equilíbrio energético entre as forças que me compõem. Quando eu consegui equilibrar o elemento terra através do trabalho, obviamente, mas também através do sexo, e o elemento fogo através das limpezas espirituais, do fortalecimento da minha vontade, do reiki, a mente e a água já estavam também em sintonia. A partir desse momento, as portas começaram a se abrir e eu consegui, em 5 meses, depois de 5 anos, iniciar um projeto de reestruturação financeira profundo. Ainda devo ao banco, mas tenho certeza que pagarei tudo com o tempo e já estou pensando em um belo trabalho para iniciar com um hábito sobre vender a casa. É isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha história, porque hoje eu me sinto incrivelmente mais próspera, mesmo com uma condição financeira ainda frágil e com declínio de patrimônio. Beijos e obrigado. Você começar a falhar um pouco. Mas esse relato, ele foi tão bem, eu acho que ela colocou tanta emoção, por mais que não, ele foi lido por você, mas ela colocou tanta emoção que dava pra gente sentir quando ela falava, quando ele estava sendo grosseiro, quando ele estava isso, quando ele estava aquilo, deu até para poder transparecer, assim, foi muito bem escrito, muito bem explicado, né? Muito bem escrito, e com uma profundidade emocional incrível, né? Dá pra gente sentir essa angústia do escape de energia. Sim. E também a gente que está de fora se sente frustrado com o marido que não consegue superar os próprios ciclos, né? E é doido porque a gente está falando de uma pessoa desconhecida, mas a gente conhece tantas pessoas conhecidas nesse mesmo ciclo que são personagens que habitam a vida de todo mundo, né? É aquela pessoa que ela não quer fazer terapia, é aquela pessoa que ela não quer olhar para si, é aquela pessoa que não está aberta a mudanças, é aquela pessoa que você fala e parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro e não tem a compreensão de o que todas as pessoas ao redor estão vendo, né? E é triste, mas é assim, né? A vida é assim. E a gente está falando de relações tóxicas, né? E de contaminação do chakra básico e de infecção urinária, etc. e tal. E, né, não sei se chegou a esse caso de infecção urinária, mas com toda certeza, né, é o caso de uma contaminação em que o indivíduo elimina a autonomia de toda uma família. Mas além de minar isso, né, de ter essa situação também, às vezes isso também pode ser ocasionado pelo medo também, que também dá abertura a isso também, né, ainda mais na situação tensa que ela estava, né, de muito estresse também, né, e ela gerindo tudo, cuidando de tudo, né, então junta tudo isso. Né? Total. Vou deixar você ler os comentários, senão eu vou ficar sem voz. A Alessandra comentou o seguinte: fico pensando sobre isso, João. Andei olhando alguns imóveis para vender em leilão, mas fiquei pensando justamente na energia que esses imóveis carregam. Vocês têm razão. Assim, tem coisa que dá para limpar. Tem coisa que não vale o B.O., saca? Que é uma limpeza muito grande, mas ainda vai ficar um eco que vai durar um tempo e que é difícil de você, né, dissolver. Você consegue limpar o local. Você consegue limpar as memórias que as pessoas viveram ali, têm do local, depois de mortas. Então, às vezes, aquele trauma, né, dura no consciente e no inconsciente das pessoas por muito tempo. A gente vê também muitos lugares também. Você vê que o pessoal abre um estabelecimento, aqui em BH principalmente, você fala assim, nossa, esse estabelecimento aí abriu, parece ser legal demais. E é sempre um lugar que a gente nunca vê um estabelecimento durar mais de X anos. Vamos supor, tinha um lugar que durou 10 anos lá. Depois que esse lugar saiu, foi entrando coisa e nunca dura. Então, eu não sei se vou ganhar uma praga lá ou o que é, mas não prospera o lugar. Você sabe que eu fico pensando no apartamento que eu morei, quando você me conheceu, eu morava numa casa e morava lá já por mais de 20 anos. E aí depois a gente saiu daquela casa. E aquela casa nunca alugou de novo. Nunca alugou de novo. E eu acho que eu já falei isso, assim, que eu desconfio que eu deixei alguns portais abertos lá. Na época eu não era tão são e tão consciente como eu sou hoje. Então eu fico pensando se eu não tenho, né, parte de culpa disso aí. Aí, gente, que moram lá atualmente, quem aluga, se quiser chamar agora, pode resolver seu problema para poder alugar.
O Celso falou uma coisa muito legal, né? Eu já li um livro que nós temos uma espécie de régua interna que, de acordo com a nossa mentalidade, define um teto da nossa renda. Para subir nessa régua, tínhamos que mudar nossa mentalidade. Legal, isso está muito alinhado com o relato que a Fátima trouxe para a gente no episódio passado, né? Foi muito legal. Sobre a questão de você acostumar com uma nova quantia, né? E de você ir aumentando gradativamente, paulatinamente, devagarmente. Muito legal. O Chico, The True, me vi muito na história dessa moça, à beira de uns trabalhos com ábralas, que às vezes me responde só pelo meu intento de fazer o trabalho. Maravilhoso. Bom, eu queria dizer uma coisa, né? Uma relação, né, que funciona, uma relação de sucesso, normalmente, ela é composta de uma pessoa dinâmica com uma pessoa estável. Uma pessoa que valoriza muito o movimento e uma pessoa que valoriza muito segurança. Tá? A relação só funciona se a pessoa que é dinâmica está disposta a ter bases e se aterrar, e a pessoa que valoriza a estabilidade está disposta a se adaptar e se arriscar. Essa é a dinâmica romântica, mas essa também é a dinâmica societária. Né? Uma empresa também funciona assim. Uma empresa que todo mundo é muito conservador nos riscos tende a ter dificuldade de ser arrojada para crescer e para fazer movimentos. Uma empresa que todo mundo é muito arrojado e é muito ousado, às vezes tem dificuldade de calcular riscos. E isso é uma coisa importante para se pensar e para se levar em consideração, porque o equilíbrio, né, desses fatores faz com que as coisas fluam de forma mais equilibrada e proporcional. Bom, vamos falar um pouquinho sobre dívidas. Tá? Todo produto ou serviço que a gente paga, a gente deve ser grato. Se eu estou pagando por algo, é porque eu tenho dinheiro para tal. Se eu aprendo a valorizar o serviço e o produto que o outro me oferta, eu estabeleço o primeiro passo do ciclo de bênçãos. 2 pontos. Eu abençoo a pessoa com um dinheiro energizado e consagro aquele produto ou serviço com essa energia consciente. Ou seja, a partir do momento que eu sou grato e estou consciente da minha gratidão sobre um produto ou um serviço, eu estou pagando com um valor que ele está sendo energizado e eu estou consagrando a minha própria experiência através desse meu contentamento. E aí, por exemplo, você quer muito um objeto. E aí você junta dinheiro para conseguir e finalmente você consegue comprar. Aquela sensação de você saborear, né, a conquista, ela se impregna afetivamente naquele objeto. Né? Ou seja, não é só, sei lá, a cama que você queria comprar ou um livro que você estava esperando por muito tempo. É um livro que você fez toda uma movimentação, administrou o seu dinheiro, guardou, pesquisou quando o preço está mais baixo e aí você deu um lance. É completamente diferente de você ter aquele valor porque ele está sobrando ou porque você sabe que vai entrar aquele valor e você vai gastar ou você comprar por impulso. Né? Então, uma experiência que tem esse valor afetivo, ele consagra, né, a experiência, o objeto, o serviço que está sendo prestado. E gratidão não tem a ver com a qualidade do que me é ofertado, mas com o nosso sentimento e postura. É possível ser grato por uma experiência medíocre. É lógico que é muito mais difícil. Né? Em geral, é muito mais fácil você ser grato por uma experiência que ela seja satisfatória, que ela te traga alegria. Mas também é possível ser grato quando você toma um safanão da vida. Né? Em geral, essa é uma situação que leva um tempo, né, para você elaborar a experiência, para você ter, né, mais maturidade, para você entender e falar assim, putz,
passei por aquilo, mas sou grato porque aprendi muito, porque me desenvolvi. Mas com alguma maturidade, a gente aprende, né, a reconhecer e valorizar os aprendizados duros. Né? E com bastante benevolência e compaixão, a gente também pode aprender a ser grato incondicionalmente, ou seja, independendo do que nos é ofertado. E esse é um conceito muito interessante, né? Ter essa gratidão incondicional, ter esse estado de presença que ele independe de qualquer outra coisa. Isso é muito legal. Mais uma consideração sobre dívidas. Dever para alguém que nos cobra é péssimo. Dever para alguém que não nos cobra é pior ainda. Por quê? Você esquece da dívida, mas o seu inconsciente não. Dever uma conta de telefone para uma empresa multimilionária é uma coisa. Dever o pagamento de um serviço 1 a 1 ou de um produto de um fabricante local é outra coisa. É preciso ter sabedoria até para administrar as dívidas e não contrair karma ou desentendimentos alheios. Uma dívida financeira pode facilmente escalonar para uma dívida social ou até espiritual. Ademais, não pagar algo que foi feito com cuidado e dedicação é desacralizar a própria experiência. Ademais, não pagar algo que foi feito com cuidado e dedicação é desacralizar a própria experiência e, com isso, se cria um lastro de escassez, ou seja, o exato oposto daquela consagração por gratidão. Isso também é o que frequentemente ocorre com objetos roubados, sobretudo quando a vítima tem grande estima pelo que lhe foi subtraído. E, claro, há formas de ativar um processo de compensação do revés da vítima, mas nós não entraremos nesse assunto, pois muitas vezes o que é feito por puro apego só endossa a escassez e a frustração. Agora, eu queria chamar um pouco de atenção para essa questão desse lastro de escassez que algumas pessoas têm ao seu redor, que são as pessoas que elas não conseguem valorizar, né, uma experiência. Então, ela vai num restaurante bom, tem dinheiro, come uma comida boa, mas não aprecia, né? Come como algo normal, como qualquer outra coisa. Né? É atendida bem e trata mal a pessoa e acha que aquele valor ele compensa tudo só porque ela pode, só porque ela está ali. Quer dizer, é uma vivência de quem se acostumou com um luxo e que não sabe valorizar isso consciente e ativamente. E aí, esse laço de escassez, muitas vezes, ele não é financeiro, mas ele é o cara que vira o porco. Não, fulano é metido. Não é só metido porque tem dinheiro. Mas você não é metido, você é grosso também. Sim, mas esse ponto, a pessoa se torna insuportável e não sabe que ela é insuportável. E entra, né, nesse ciclo de, ao contrário da benevolência, né, entra nesse ciclo da difamação. Porque ela trata todo mundo mal, quanto mais ela trata mal, mais ela é mal vista, quanto mais ela é mal vista, mais ela é tratada, né, de forma indiferente ou por pura polidez, mas sem real simpatia, e a pessoa vai reforçando essa postura, né, e essa presença infeliz, né, e inadequada. Há algo, né, entretanto, que pode ser feito quando alguém nos deve e não parece ter a intenção de pagar. Existe uma sentença curta e justa, né, que a gente pode utilizar, que é que a vida lhe cobre o que você me deve. Essa é uma forma de desobrigar o indivíduo para conosco. Ou seja, você se liberta daquele laço energético que é péssimo. Ter alguém te devendo é péssimo. Você é alvo da insegurança financeira do outro, né? Você é motivo de ansiedade, tristeza, enfim. Então você transfere aquela dívida para uma outra instância. Essa não é a forma mais caridosa ou compassiva de fazer as coisas. A pessoa mais madura apenas perdoa a dívida e segue a vida. Mas há indivíduos que precisam ser cobrados. E essa é uma forma de delegar a tarefa a outrem. Frequentemente, as pessoas que se desorganizam com as finanças dos outros repetem o mesmo ciclo
e vão criando esse lastro de escassez e de carência, que, como vimos, contamina outras áreas que não só a financeira. Mas tem pessoas no mundo que são gentis. Vamos ver um outro relato curto. Fala Rod, Raquel, amigos queridos do Diário Mágico. Eu gostaria de compartilhar o meu relato falando um pouco da magia financeira, mas do ponto de vista de doação. Assim que eu finalizei o nível 3 do Reiki, eu senti que eu precisava de alguma forma externar todo esse conhecimento e colaborar de alguma forma com essa energia, com outras pessoas. E isso de forma voluntária, assim, sem que eu cobrasse alguma coisa por esse serviço, ou alguma coisa do tipo, e isso veio também assim que eu finalizei o Reiki Karuna. Então, a ideia era justamente criar um formulário através de um QR Code, onde as pessoas poderiam, aquelas que sentissem que gostaria de receber o Reiki, escaneava o QR Code, preenchia um formulário e encaminhava o seu nome, juntamente com a data de nascimento, e através desse formulário eu recebi ali, né, todas as informações para em seguida encaminhar o Reiki. Então, eu providenciei mais ou menos 1000 panfletos e eu distribuí esses panfletos nos hospitais, enfim, maternidades, hospitais do câncer, para que as pessoas conhecessem, né? Hoje nós sabemos que o SUS ele tem esse projeto também do Reiki, mas não são todas as pessoas que conhecem, né? Essa medicina complementar, essa questão complementar que ajuda muitas pessoas. E ao fazer esse processo, eu não estava muito preocupado na quantidade de pessoas que iam me procurar para fazer o Reiki, para enviar o Reiki, porque a gente sabe que tem um certo ceticismo das pessoas, né, enfim. Mas o que eu senti ao distribuir esses panfletos, e foram mais ou menos mais de 1000 panfletos, foi algo que estava muito fora do que eu imaginava. Eu senti como se fosse um samadhi, um prana, algo que fugia completamente do meu entendimento. Então, eu acho que a troca que eu fazia com aquelas pessoas, ao entregar cada papel, o sorriso que eu recebia delas, o olhar que eu recebia delas, as informações que, de alguma forma, eu passava com relação a algum endereço que a pessoa precisava, foi um sentimento de ser útil para aquela ação, mas que ela transbordava de alguma forma para além do Reiki, para além das pessoas que iriam me procurar. Então eu me lembro que, eu acho que desses 1000, mais ou menos, eu tive uns 10 retornos, 11 retornos, inclusive eu achei bem interessante porque houveram também o retorno sobre Reiki para animais também, então eu achei isso muito legal também, das pessoas que sentiram também de não só receberem o Reiki para ela, mas também para os animais. Eu achei isso muito interessante desse projeto, mas eu me lembro que o retorno para casa era de uma satisfação imensa, era de algo que transbordava mesmo, assim, um certo encantamento, por aquele trabalho. Então eu acho que a conexão, né, a energia que eu despendia distribuindo, eu recebia ela em dobro, através daqueles olhares, através daqueles sorrisos, através até, de certa forma, de uma desconfiança, mas que a pessoa estava pronta para receber. Então eu queria compartilhar isso porque não envolve o dinheiro, mas envolve a doação. E ao doar, eu também já recebia essa energia de forma esplendorosa, digamos, dessas pessoas com as quais eu via em todos esses lugares. É isso, espero ter contribuído com mais um Páginas Abertas. Um beijo, até a próxima. É muito interessante, né? Ele começa o relato dele falando que, poxa, quando eu fiz o nível 3 de Reiki, eu senti que eu tinha uma necessidade de contribuir, de compartilhar. É muito comum que quando a gente passe por uma iniciação que nos dê um montante tão grande de energia, um volume tão grande, a gente precise doar, a gente precise compartilhar com o mundo, né? Não só porque a gente tem demais, mas porque quanto mais a gente dá, mais passa pelo canal e mais vai, né? Tem muita gente que quer ganhar poder através de aquisições, né? Então eu quero pagar um curso para eu ser condecorado em um novo grau e ter poder. Mas o que consagra poder de fato é a efetividade, né? É a manifestação daqueles ensinamentos, né? Daquele poder, daquele volume de energia no mundo, né? Então é a troca com as outras pessoas, o ensino e o comentário daquilo que a gente está
aprendendo daquilo que a gente está vivendo, né? Então, né, para se tornar um mestre de Reiki, né, é necessário haver prática, né, e principalmente compartilhamento. E se esse compartilhamento ele é generoso, ele é muito mais eficiente, ele tem muito mais poder, muito mais potência. Então ele começa, né, esse relato para a gente falando que ele sentiu que ele devia fazer isso, né? E ele monta um panfleto, quer dizer, ele investe tempo, e ele imprime esse panfleto, quer dizer, ele investe né, dinheiro, né, e ele distribui na rua, quer dizer, ele investe também emoção, né, para que as pessoas possam acessar o que ele também está investindo em termos de energia, de espiritualidade, né? É um processo voluntário, né, mas é um processo que ele corrobora com esse ciclo de bênçãos que a gente tem falado aqui, né, com essa capacidade da gente gerar, né, um movimento no qual a gente acredita, né? É uma forma de ele patrocinar, ainda que o investimento financeiro seja pequeno, uma ação coletiva que ele acredita, né? E é uma ação abnegada, é uma ação altruísta. Ele não espera nenhum tipo de retorno se não trazer um bem-estar, né? Eu tenho certeza, né, conhecendo o Alê como eu conheço, que, né, mesmo a pessoa que nem leu e não aceitou, se ela aceitou um bom dia dele, né, com o sorriso dele, ele já cumpriu o papel dele. E quando ele fala pra gente, né, que ele voltava para casa assim, extasiado, né, feliz, né, se sentindo completo, né, ele descreve Samadhi, né, é parte, né, de um mecanismo que a gente coloca no mundo e que, se ele desejar e der continuidade, facilmente se torna uma grande obra, né, facilmente se torna algo cheio de propósito. E aí, né, eu vou fazer um comentário aqui, vocês vão entender. Tanta gente procurando propósito por aí, outras tantas com vários propósitos simultâneos, né? Ele com a profissão dele, né, psicanalista, né, que já preenche ele de propósito, e ainda assim com uma atividade paralela, talvez complementar, né, mas que também traz tanto propósito que poderia ser uma verdadeira vontade facilmente, né? Chega num momento, né, desdobramento da consciência, que é muito fácil enxergar propósito na vida. Você não precisa de grandes acontecimentos que sinalizem se você está no caminho certo ou não. Você faz o caminho certo e você consagra. E se aquele caminho não está certo, você torna ele certo pela sua presença. Porque a verdadeira vontade parte do que a gente faz com presença, né? Então, no início, quando a gente está um pouco perdido, a gente fica procurando oráculos e sinais de por onde que eu devo trilhar, como que eu devo caminhar, né? O que combina comigo, o que eu tenho aptidão para fazer que eu não tenho, né? Quando você adquire esse nível de presença, esse nível de relevância, esse nível de generosidade e contribuição para com os demais, qualquer atividade te enche de propósito, né? A gente já falou disso outras vezes, mas é sempre legal de relembrar e é sempre legal de ter exemplos como esse que ilustram de forma tão clara, né, o que é essa vivência com propósito, né, e o que é essa generosidade que a gente pode empregar para com os outros, de uma forma muito voluntária, muito leve, muito fluida, muito autêntica, né, e que deixa todo mundo à vontade, né? Isso é muito legal. Aliás, né, para as pessoas que são trabalhadores autônomos, né, e que trabalham na área de espiritualidade, a melhor forma de começar a construir, né, um trabalho relevante, é isso, sim. É se colocar à disposição, se doar, ser generoso, né? Contribuir o máximo que puder, né? com as pessoas que te procuram, com as pessoas que têm abertura para o trabalho que você está executando, né? A gente precisa de honrar as pessoas e a gente precisa de fazer muito mais, né, do que o que a gente acha que é a nossa responsabilidade, nossa obrigação, para a gente consagrar o nosso trabalho. Eu estava falando uma coisa esses dias para uma pessoa, né, há 30 anos atrás já existia mercado holístico, já existia gente que trabalhava com tarô, que trabalhava com astrologia, que trabalhava com terapias energéticas, né? Mas não tinha esse hype e esse boom, né, que a gente está vivendo hoje, né? A gente teve algumas ondas de mercado místico no Brasil, mas não com essa popularização tão gritante. As pessoas iam nos tarólogos, nos astrólogos, mas iam escondidas, não contavam umas para as outras, só comentavam em alguns, né, em alguns cantinhos.
Então, você tinha profissionais bons, né? Você tinha alguns profissionais medíocres, mas você tinha muita gente com medo, né? Hoje, você balança o galho, né, e cai 5 tarólogos complementando renda, né? Eu sei que é a realidade de muita gente que escuta o Diário Mágico, é isso, normal, né? Mas pra gente, né, fazer um trabalho que ele é só um trabalho de hobby e que eu cobro por ele, né, pra gente fazer um trabalho que ele é um trabalho de excelência, a diferença não está na quantidade de pessoas que a gente atende. A diferença não está só no produto que a gente entrega. A diferença está na presença que a gente coloca, né? Eu atendo os outros, né, cansado, ou eu estou ali disposto, eu me preparo para aquilo, as minhas práticas do dia a dia confirmam o que eu faço, ou é algo que eu faço esporadicamente, né? Eu ligo a câmera, né, eu apareço, pronto, e está ali no automático, né? Então, existe muita gente ruim, muita gente despreparada hoje em dia fazendo processos e, infelizmente, isso recai sobre toda a classe, sobre toda a profissão. Bom, vamos agora sim, né, ouvir um relato rápido do Wagner. Napacuna, tudo bem, queridos? Hoje eu vim dar aqui meu depoimento, mas hoje eu prometo a vocês que vai ser rápido. Sobre o tema da abundância, né? Da prosperidade. Eu me lembro que nos Andes eu tenho muitos amigos que são vendedores, né? São comerciantes. E eu sempre notei que quando eu compro alguma coisa com eles, alguns artesanatos, né? Algumas cuias, eles pegam o dinheiro entre as mãos e oram como agradecimento, pedindo mais abundância, tanto para eles, como também para a gente, né? Eu sempre achei esse fato muito interessante e quis aqui compartilhar com vocês. Não sei se vai entrar na nossa live de hoje, né? Mas fica a minha contribuição aí. Um forte abraço a todos. Interessante, porque primeiro é uma coisa muito sábia, né? Porque se a pessoa está comprando, vai entrar para ele, né? Sim. É uma lei, né? É uma troca, né? Se a pessoa não tem dinheiro, não entra para ele, né? Maravilhosa essa percepção, né? Quando você abençoa a prosperidade de quem está comprando de você, você não está abençoando só aquele indivíduo. Você está abençoando a instituição, seu cliente, né? Você está abençoando aquela figura arquetípica do comprador, né? O próximo, né, futuro, né, e também os passados que né, movimentam a sua prosperidade. Então, você está energizando aquele dinheiro na hora que ele chega, quer dizer, só entra no meu bolso aquilo que é consagrado. Ou seja, é uma autonomia energética e financeira, né? Não vou botar para dentro da minha conta, não vou botar para dentro do meu bolso né, uma coisa qualquer que eu não sei qual que é a procedência dela, né? Então, ainda que eu não precise limpar esse dinheiro de fato, né, o próprio ato de estar sendo pago já limpa ele, né, eu consagro ele e dou valor para ele, né? E nesse ato de valor eu posso adicionar ele às minhas finanças, né? Há de se pensar que um dinheiro contaminado, né, um dinheiro esvaziado de valor ou impregnado de qualidades negativas, nossa, o patrão que tem pena de pagar, a pessoa que paga por pura obrigação, um dinheiro que ele né, proveniente de violência e de maus tratos, de exploração, né, há de se conjecturar que um dinheiro desses, juntado a um outro montante, pode contaminar o dinheiro que a gente tem. Ou seja, se você parar para pensar, o dinheiro físico, principalmente, ele passa na mão de várias pessoas. Então, são várias situações que ele rodou também, né? Sim, a história de contaminação física, né? Sim. Agora, isso que o Wagner traz pra gente, né, desses vendedores, né, que eles abençoam o dinheiro, isso é uma prática muito comum em vários sacerdotes, né, de candomblé, né? Eu lembro do grande pai Carlinhos, né, axé, né, que Deus o tenha, que ele fazia isso assim, né? Quando eu ia pagar para ele não pegava na minha mão. Ele falava assim: Rodrigo, você pode colocar em cima da mesa do jogo, junto dos búzios? Eu falava: posso.
Aí eu botava a nota lá, aí ele fazia um agradecimento, aí ele pegava a nota da mesa, e aí ele passava ao redor da coroa dele, né, fazia uma reza, me abençoava, me agradecia e abençoava o dinheiro. E era muito interessante porque ele nunca pegava diretamente. Ele pedia para a pessoa botar em cima da mesa do jogo, que é uma forma de você pagar primeiro aquelas forças que estão em andamento. É como se você pagasse o jogo para o jogo e o jogo repassasse o dinheiro para ele, né? O que é uma coisa muito inteligente se você está fazendo um trabalho mediúnico, né? Se no seu trabalho alguns dos seus colaboradores, né, ou chefes no nosso caso, né, são espíritos, né, são mortos, né? É uma forma de você expressar essa gratidão e esse reconhecimento, mesmo que ele seja de forma material, né? Quem recebeu a leitura, quem recebeu a consulta, não precisa entender o que são aquelas inteligências, como que elas estão, como é que aquele jogo oracular se dá, né? Basicamente, ele tem o dinheiro é a síntese desse reconhecimento do trabalho que foi feito, uma vez que ele é posto na mesa, esse reconhecimento ele se é dado de forma ritualística e cerimonial. Então, eu não preciso saber que eu estou participando de um ato de esquentamento de dinheiro, né, para que o sacerdote, por exemplo, colha, né, ali as benesses dessa prática. Então é uma coisa muito, muito inteligente, muito interessante, né? Verdade. O Julian falou que tem uma conhecida que abençoa o salário dos empregados antes de pagar o pessoal. Que legal demais. Que bonito, que legal. Poxa, pois é, e aí para, né, quem está ouvindo essa live junto com a gente e que tem colaboradores, né, essa é uma forma muito massa de criar esse ciclo de bênçãos, né? Às vezes a gente não vai ver como que isso vai impactar positivamente a vida da pessoa, mas a gente vê como que impacta a nossa relação com a pessoa e a forma como ela enxerga a gente, né? Em termos de generosidade ou em termos de ter um patrão que paga com pena, né? E que é escasso. Bom, vamos ouvir um relato da Amanda. Olá, pessoal do Diário Mágico, aqui é a Amanda Valon e eu estou aqui para contar mais um relato para vocês. Há uns bons anos atrás, quando eu comecei a estudar mais profundamente a espiritualidade, eu era uma jovenzinha que tinha bem mais coragem do que juízo. E quando a espiritualidade começou a se tornar um pilar muito importante da minha vida, porque eu estava passando por um momento muito difícil, eu terminei um casamento, a minha mãe estava doente e veio a falecer, e a espiritualidade foi, de fato, o que me tirou da lama e me deu forças para continuar vivendo. Porém, um dos movimentos que me foi apresentado pela própria espiritualidade foi que eu precisaria sair do Rio de Janeiro e me mudar para São Paulo para continuar me aprofundando nos estudos espirituais. Porque em São Paulo eu já tinha uma comunidade de pessoas que estava se aprofundando nisso. Foi o princípio da minha caminhada. Então o xamanismo, o santo daime fizeram parte dessa minha jornada espiritual, foram muito importantes para o meu desenvolvimento mediúnico. E era aqui que eu tinha as pessoas, o meu círculo, as igrejas, né? Só que sair do Rio de Janeiro naquele momento foi realmente um ato de muita coragem e pouquíssimo juízo. Porque nessa época eu tinha voltado a morar com a minha mãe. A gente descobriu a doença dela. Então já ia ser super complexo sair da casa da minha mãe, que a gente tinha descoberto uma doença. E eu tava tentando uma empresa com amigos meus, que já era o resultado de uma demissão que eu tinha sofrido. Então eu tava tentando fundar uma empresa pra ter uma renda, viver, conseguir sair da casa da minha mãe de novo e etc. E eu resolvi confiar na espiritualidade e dar esse pulo no completo vazio. E eu me comprometi a viver numa comunidade, uma casa perfeita, maravilhosa. Realmente era um sonho, mas era muito caro. Era um salto que eu não poderia fazer naquele momento. E eu resolvi acreditar no que a espiritualidade trouxe pra mim. Naquela época, meados ali de 2018, eu pagava R$2.500 só no quarto, fora os outros custos de vida, financeiros, e os custos emocionais que eu tive, né, de conversar com a minha mãe e explicar que eu tava saindo da casa dela, mesmo a gente tendo descoberto o quadro dela, porque a espiritualidade tinha me apresentado um destino, um caminho que eu precisava seguir. Não foi fácil, não mesmo, em todos esses sentidos. Quando eu fiz isso, eu fui bem hippie de estrada e falei, vou confiar na minha arte, que era algo que eu tinha aprendido a fazer na faculdade de arquitetura. Eu atuava como designer, né, na empresa que eu tava tentando fundar, e eu falei, eu vou fazer umas artes, umas coisas e vou vender, e vai ser disso que eu vou viver em São Paulo. Bem riponga. Eu não preciso nem dizer o quão difícil foi pagar as minhas contas todas vivendo da minha arte. Gente, eu dou risada não menosprezando dos artistas, mas é porque apesar de ter uma veia muito artística, assim como o querido Rodrigo Vignoli, eu não sou artista, então não deu certo. E aí é que entra a cereja do bolo desse relato. Quem me conhece sabe que eu faço bastante a linha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tanto que eu me mudei pra São Paulo confiando no que estava sendo passado pra mim. Porém, em alguns momentos, quando eu chego em situações muito difíceis, em que eu não tô encontrando a saída, eu fico um pouco brava, eu fico um pouco triste, e eu brigo com o povo lá do outro lado. E esse foi um desses momentos, assim, eu entrei em total desespero. Eu já tinha pedido dinheiro emprestado pra pagar o mês anterior. Era um dos últimos dias do mês, e eu não tinha nem a metade do dinheiro que eu precisava pra pagar as contas do mês que tava chegando. E aí eu
entrei em total desespero, né? Pânico mesmo, assim. Comecei a chorar, comecei a brigar com o vazio. Eu tava sozinha em casa nesse dia. E aí eu falei, cara, vou rezar. Vou rezar, que é o que me sobra. Nesse momento, a única coisa que eu posso fazer é rezar. Porque eu estou vivendo isso daqui porque eu acredito. Eu realmente acredito. Eu sei que eu não tô louca. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sei o que o povo mandou eu fazer. Porém, tá difícil pra caraca, sabe? Então, eu vou rezar. E aí, depois do momento que a raiva passou, eu já tinha xingado pra caramba, falado, né? Já tava me chorando de raiva. E aí, eu fui pro altar. Eu falei, vou respirar, vou meditar, vou rezar, vou pedir ajuda, né? Não foi um ritual, não foi uma magia, não foi algo específico que eu fiz, né? Foi o desespero mesmo. E a confiança. E como eu falei pra vocês, a casa era muito linda, assim. Era uma casa no interior de São Paulo e o altar da casa ficava na frente de uma janela de vidro pro meio do mato. Era tarde nesse dia, tava de tarde, assim. E aí, eu acendi uma velinha branca, simples, no meio do altar, que, claro, tinha elementos de todas as pessoas da casa, de coisas diversas, mas eu não pedi pra pra alguém específico, pra uma entidade específica, pra um Deus específico. Eu falei com todo mundo, eu falei com o povo que me acompanha, assim, sabe? Respirei, acendi a velinha branca e comecei a fazer uma oração, vinda do fundo do meu coração, assim, o que me veio naquele momento. Galera, eu falo assim, gente, com o povo lá do outro lado. Eu preciso de ajuda, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, eu confio em vocês, eu sei que eu estou aqui por um propósito, mas eu não tô encontrando esse propósito. Tá difícil, sabe? Então foi esse os termos, assim. E aí, depois de tanto chorar, tanto desabafar, eu lembro de ter pedido. Eu falei, olha, talvez eu esteja sendo muito ousada, mas eu imploro pra vocês por um sinal, porque eu confio, mas eu quero acreditar que eu não tô doida. Porque olha o cenário, né? Tô eu aqui há horas, falando no vazio, falando com uma vela, morando numa casa a qual eu não posso pagar, numa realidade de vida completamente diferente em todos os sentidos de tudo que eu já vivi até hoje, do que eu tava vivendo há poucos meses atrás. Então, eu realmente tô à beira de um colapso. Neste exato momento que eu acabei de pedir, implorar por um sinal. Um barulho estrondoso de algo que bateu no vidro, na janela, que eu comentei com vocês. E essa casa, ela era em Peloti. Então, essa janela era no andar de cima e embaixo tinha, tipo, uma varanda embaixo da casa. E aí, eu corri pra ver o que era. E quando eu cheguei lá embaixo, era um beija-flor, que tava desmaiado, tonto, com a pancada que tinha dado no vidro. E eu peguei ele com um paninho, né? E botei ele no meu colo, assim. E ele ficou ali um tempo, né? Recobrando a consciência. Ele chegou a acordar e se aninhar, assim, sabe? Aí eu continuei chorando, claro, porque aí até nesse momento eu tinha entendido que era o sinal que eu tinha pedido. Porque, pra quem não sabe, no xamanismo, e nessa época eu estudava xamanismo, né? O beija-flor é um dos animais que representa mensagens divinas. Eu pedi por uma mensagem divina e ele chegou. Depois de um tempo, ele recobrou a consciência, graças aos deuses, voou. E à noite, as pessoas que compartilhavam a casa comigo chegaram. E uma delas me fez uma proposta de trabalho. Ela trabalhava com apresentação de projetos de marketing pra empresas diversas e precisava de alguém pra fazer as apresentações, as ilustrações das apresentações. E foi com isso que eu trabalhei durante muito tempo, até fazer de fato a minha transição de carreira e trabalhar diretamente com a espiritualidade. Detalhe que não é um detalhe. Ela me pagou antecipadamente o valor exato que eu precisava para pagar ao menos o aluguel da casa. E este é o meu relato. A Amanda sempre me surpreendendo com os relatos dela, né? Eu quase morri na hora que ela falou do beija-flor que bateu lá, mas muito bacana essa questão que ela falou. O relato é um pouco rápido, né? Um pouco dinâmico, né? Ela mandou assim, né? Eu não editei, não. Mas muito doido quando você pede um sinal e o sinal vem explícito, né? É muito doido. Eu que já estive nas duas pontas do sinal, né? De pedir e ser atendido, mas também de ser a pessoa que sente alguma coisa que pode fazer por outra pessoa e colaborar com essa comunicação e com essa transmissão de uma forma harmônica e no fluxo, né? Muitas pessoas, elas não é que elas são impelidas a agir, mas elas agem de uma forma muito natural e muito harmônica, né? Sente uma vontade e age, né? Não sei porque eu estou falando isso, mas eu preciso te falar, né? Outras pessoas, elas têm consciência desse processo espiritual que lhes acomete e que faz com que você possa corroborar com a experiência de outra pessoa ou criar, né, uma parceria, né? Então é muito legal, né, quando ela fala que, né, a pessoa paga o valor adiantado e o valor é exatamente o que ela precisa. Porque é uma confirmação, é uma consagração daquela experiência, né? Então, e o simbolismo também do beija-flor também, né, concretizou o caminho que ela estava traçando naquele momento, sim, né? Muito legal, né? Muito legal. Eu queria que mais pessoas tivessem mandado relatos sobre ancestralidade e prosperidade, né? Infelizmente, a gente não teve muitos relatos assim. Então eu vou aproveitar a deixa dessa conversa que a Amanda trouxe pra gente aqui, né, que ela falou da questão da mãe dela, né, sair da casa, se reestruturar.
para falar um pouco sobre isso, tá? Para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, a prosperidade está alinhada com a nossa relação com os nossos ancestrais, tá? Com os nossos antepassados. Tá? É lícito e válido pensar que se a nossa família sequencialmente teve problemas com o dinheiro, a gente também pode herdar essa carga energética. Né? Esse é um pensamento lícito e que de fato acontece. Tá? Mas existe uma outra situação que ainda que não hajam problemas com dinheiro diretamente, né, ainda que isso não seja diagnosticado, né, na família, né, antepassada, a própria relação de nutrição com os nossos genitores traz uma definição muito grande da nossa vida financeira. Então, um pai ou uma mãe que foi ausente e que essa ausência ela foi sentida de uma forma muito intensa, pode criar um bloqueio dentro das finanças. Tá? Uma briga que a gente tem, né, com os nossos genitores e que faz, né, esse estrangulamento nutritivo pode estrangular também o fluxo financeiro. Tá? Então, de novo, estamos levantando hipóteses que acontecem com alguma frequência. Não necessariamente, né, o caso de um é o caso de outra pessoa. Mas quando você está com a vida financeira apertada e já tentou de tudo um pouco, né, vale a pena olhar para essa relação com os nossos antepassados e ressignificar elas. Né? Às vezes a gente precisa de fazer um perdão, às vezes a gente precisa de fazer uma cura, às vezes a gente precisa de honrar uma parte da família que foi esquecida e que, sem aquelas raízes, a árvore não está parando de pé, né? Os frutos não estão crescendo tanto que deveriam, né? As frutas elas estão ficando subdesenvolvidas e, portanto, não podem alimentar, né, a nossa colheita. Então, é muito, muito comum para mim, né, encontrar pessoas em que eu proponho um trabalho de cura ancestral de forma completamente desproposital, né, por pura intuição, fulano, vamos fazer tal e tal coisa. Né? E a pessoa começa a mexer nessas raízes e ela fala assim, Rodrigo, as coisas começaram a dar muito certo em termos financeiros. Então, nossa, tinha uma coisa que estava empacada há muitos anos e que, de repente, virou a chave. Né? Então, é muito comum que essa nossa história prévia, né, ela seja o receptáculo de muitos dos bloqueios e das travas que a gente tem e que a gente sequer imagina. A gente vive numa noção um pouco autocentrada de que os problemas da nossa vida são responsabilidades do aqui e do agora. Né? Por que a gente pensa isso? Porque é mais cômodo. Você precisa de tomar decisões em cima daquilo que você sabe. Mas, às vezes, esses problemas eles estão recalcados em pontos deslocados do tempo e do espaço, e que repercutem intimamente na nossa vida e que, se a gente não esmiuçar e não explorar, a gente não vai encontrar. E é chato, é triste, né, a gente pensar que existem soluções que elas só são invisíveis, que elas são, né, intangíveis, que você precisa de uma lógica transcendente para resolvê-las. Mas é isso, a gente entender que espiritualidade é um outro ponto de apoio do nosso mundo e não um capricho, né? Não um hobby, um passatempo que se dedicam àqueles que não têm mais nada para fazer. Né? Então, quando a gente começa a pensar naquilo que a gente abriu o programa falando, né? Desse alinhamento tetrapolar, né? Água, fogo, terra, ar, né? Matéria, mente, emoção, espírito. Né? Então faz muito sentido a gente pensar que existem variáveis que às vezes elas fogem um pouco do que é óbvio pra gente. Né? O Dona está falando. Então irei falar uma coisa aqui. Existe um peso energético em minha ancestralidade bem próximo na linha dos avós paternos. Sendo breve, meu avô foi um cara que tinha muita grana e deu uma louca nele. E depois que comecei a fazer um altar ancestral, eu passei a deixar uma grana mensalmente no altar. Isso mudou muito a minha vida financeira. O cara já deu a dica de ouro aí, né?
Ah, não, desculpa, eu pulei uma parte, né? E deu uma louca nele de vender sua fazenda e comprar uma outra, e acabou que ele faleceu sem ter conseguido comprar outra e passou a gerenciar a fazenda que um dia foi dele. E depois que eu comecei a fazer esse altar ancestral e passei a deixar uma grana mensalmente no altar, isso mudou muito a minha vida financeira. Essa dica, né, de colocar dinheiro no altar para, de novo, vou usar esse termo, esquentar ele, né, valorizar ele, consagrar ele, é muito legal, né? A dica, né, que as crianças têm ali de ter um cofrinho delas que vai botando dinheiro, né, com alguma regularidade, a gente não deveria perder esse hábito nunca na vida, né? Ter um cofrinho que a gente vai botando dinheiro com certa regularidade, que a gente vai esquentando ele continuamente, é uma forma de trazer valor, né? É um investimento que às vezes ele não vai trazer um retorno financeiro igual ele faria se ele estivesse dentro de uma instituição, dentro de um banco, né? Mas ele vai trazer um retorno energético e espiritual que é incomensurável e que as pessoas que forem pagas por aquele dinheiro serão abençoadas, tal como um sacerdote entregando uma hóstia, né, para um fiel. Tá? O Pedro fala o seguinte, às vezes... Tem uma som? Desculpa. Às vezes a gente precisa curar o espírito e largar mão de deixar o material te consumir fisicamente. Essa parada de lidar com o dinheiro tem realmente muitas ramificações. Como eu ainda não resolvi 100% isso, não mandei meu relato, RS. Mas um dia vai. Legal. Massa, filho, sensacional. Cara, eu tenho ainda um comentário para fazer aqui, antes da gente continuar, que é o seguinte. Vocês vão perceber, já perceberam isso. A pessoa que ela é próspera, né, ela é grata por qualquer auxílio, mesmo que ela não precise, né? E o fudido, ele tem a atitude de que o mundo lhe deve alguma coisa. E mesmo que ele precise muito de algo, ele é incapaz de agradecer ou reconhecer o que é feito por ele, né? É muito comum se ajudar uma pessoa que tá precisando demais, né, que tá na merda, e você assim, recebeu uma ingratidão cabulosa, né, daquela pessoa. É aquele ditado que ele é muito válido, né? Nunca ajude um fudido sem antes saber por que aquela pessoa tá fudida, né? Eu acho que é muito válido. E aí eu não tô falando pra gente não ser caridoso com as pessoas, eu tô falando pra gente averiguar porque tem padrões que eles se repetem, que se você não tomar cuidado, a vítima da vez vira você, né? Vamos ler um relato muito legal da Fernanda. Tá? Relato de magia financeira, ou melhor, quebra de um pacto invisível de escassez. Cresci em uma família onde na infância havia muito dinheiro. E depois, de repente, não havia mais nada. Meu pai perdeu tudo. Tinha várias amantes, escolhas ruins, o clássico roteiro da família tradicional brasileira. Cresci acreditando que essa era uma regra da vida. Não importa quanto você tenha, uma hora tudo vai ruir. E por muito tempo foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu entrava em bons empregos, ganhava bem e sem entender como, tudo desmoronava. Sempre. Aos 17 anos, trabalhando desde os 12, comecei a estudar sozinha. Lei da atração, magia do caos, Franz Bardon, espiritualidade, psicologia. Sim, eu enlouqueci um pouco. Mas algo começou a mudar por dentro antes que eu percebesse. Minha relação com o dinheiro deixou de ser medo de falta. E também deixou de ser aquele discurso vazio do isso me basta. Ele começou a se tornar abundante quando eu entendi algo essencial. Eu precisava ser abundante primeiro. Abundante em amor, abundante em perdão, perdoar meus pais, perdoar a mim, perdoar meus erros, meus amigos, meus desvios. Confiar que não era sobre dinheiro, era sobre eu ser suficiente para mim mesma. O resto se alinharia. Larguei a faculdade por falta de grana. Passei a estudar sozinha, sobre mim, sobre a mente, sobre magia, sobre o mundo. E então as coisas começaram a acontecer. Não como um golpe de sorte, mas como um encaixe. Veio a morada, veio um relacionamento verdadeiramente amoroso. Vieram os animais, meus filhos, 7 gatos e uma cachorra, todos de resgate, cheios de vida. Veio meu primeiro carro, dado de presente pelo meu marido. Depois veio o convite mais assustador e mais bonito. Largar o trabalho e me dedicar ao meu sonho, voltar para a psicologia com tempo e recursos suficientes. Vieram também as artes, pintar,
bordar, manusear coisas, até mesmo me inscrevi em uma escola de artes. Eu ainda não sou rica no sentido financeiro, mas isso já não define mais nada, porque hoje eu sou abundante e a minha realidade e a das pessoas ao meu redor reflete isso. Tem comida na mesa, tem ração nos potes, tem água fresca, tem amor. Tudo aquilo que um dia eu achei impossível, eu aprendi a nutrir dentro de mim antes mesmo de existir fora. E veio. E é isso. Beijos, Fernanda. Tá lindo, né? Bonito, né? Muito bonito. Impactante, né? Significativo, interessante. Ela fala assim, né? Por muito tempo eu achei que a lógica da vida era você acumular, e algum dia isso ia ruir, né? Quando a gente fala, né, dessas lógicas, a gente percebe que existem algumas crenças que a gente define que elas norteiam o jogo, elas são as regras do jogo. E em algum momento você precisa de quebrar aquilo e fazer essas redefinições, né? Isso é muito interessante. Bom, vamos falar sobre magia astrológica. A gente tem, né, 3 relatos muito legais. A gente vai começar pelo relato da Ana Lúcia, que vai ser riquíssimo pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Raquel, Rodrigo e todo mundo do Diário Mágico. Vocês pediram no grupo relatos sobre magia de dinheiro, né? O Rod comentou alguma coisa sobre magia astrológica. Não é bem magia, mas é um traço que eu tenho no meu mapa. Eu sou a Ana Lúcia, do grupo do Diário Mágico, e faço meus freelancers como astróloga, né? Minha linha tradicional, enfim. O meu mapa, ele tem um Júpiter muito destacado, é um Júpiter em conjunção muito, muito próximo ao meio do céu. E dos 7 planetas clássicos que a gente considera na astrologia tradicional, ele se comunica com outros 5, né? Ele não se comunica com ele mesmo, o único que ele não faz aspecto é a Vênus, mas a Vênus está na casa de Júpiter. Então, assim, meu mapa, ele é todo, praticamente todo devotado a Júpiter. E sempre quando a gente fala de Júpiter no mapa astral, a gente fala sobre doação, sobre generosidade, sobre abençoar, sobre doar, sobre expansão, alegria, né, fartura, fecundidade. E desde muito nova, eu sempre tive muita facilidade para ganhar coisas que eu estava precisando muito. Às vezes eu nunca precisei falar em voz alta, vinha uma pessoa do nada e me dava o que eu precisava. Quando eu era adolescente, né, eu prestei um concurso público que eu trabalho até hoje, só que tinha uma série de etapas que eu precisava de fazer um tratamento médico no meio. E eu nunca pedi nada para ninguém, né? E minha mãe não tinha dinheiro para pagar, eu já estava me conformando que eu não ia passar nesse concurso. Naqueles dias a minha mãe fez um trabalho, a minha mãe fazia encomenda de salgados, e a pessoa era profissional de saúde da exata mesma área que eu precisava de tratamento. Minha mãe sugeriu, você pode fazer um favor para mim? Você troca o pagamento que você me daria pelo tratamento da minha filha? Ela, com certeza. Então eu ganhei esse tratamento, eu ganhei a minha formatura do ensino médio, praticamente ganhei o berço da minha filha. Só que as bênçãos de Júpiter estão muito condicionadas à generosidade que você ganha com a generosidade que você concede, que você dá. Então, é quase que imperativo. Alguma coisa está na minha mão, está em bom estado e vai abençoar a vida de alguém, eu me sinto compelida a doar isso. Então, o mesmo berço que eu ganhei, o berço da minha primeira filha, uma vez chegou na igreja que eu fazia parte, uma moça que tem uma irmã adicta. Essa irmã, ela engravidou no meio das crises dela, usando crack e tal, e a bebê nasceu e tinha uma família que ia adotar, aquela adoção brasileira que a gente sabe, né? Mas tudo era muito urgente, a criança precisava de tratamento, precisava de ter onde ficar. A pessoa falou comigo na mesma hora, eu fui pra minha casa, eu e minha mãe, a gente reuniu o berço, o colchão, tudo que eu tinha de bebê da minha filha. Minha filha já devia estar com 1 ano e meio, 2 anos, e não dormia mais no berço. Eu sei que se fosse contar o valor da doação, tinha sido, sei lá, 3 vezes mais do que eu teria ganhado durante a gravidez da minha filha. Tudo bem. Só que por aquela época, quando a minha filha completou 2 anos, uma tia minha começou a trabalhar na casa de uma pessoa muito abastada, minha tia diarista. E essa pessoa muito abastada tinha 2 filhos, com idade de 3, 4 anos. E minha filha com 2. Então era assim, a mulher desfazia das roupas de 3 anos dos filhos dela, minha tia trazia para casa e dava para minha filha. Logo depois minha tia engravidou, então as roupas da minha filha passaram para minha tia de novo, né? Então, assim, é um ciclo de doação, de abençoar as pessoas, e de onde você menos espera, você é abençoado de volta.
não faz parte da magia astrológica em si, mas faz parte da remediação. Quando você quer se aliar, quando você quer fortalecer a sua relação com algum astro, né, com algum planeta, ou com o Sol, ou com a Lua, você tem que incorporar no seu dia a dia algumas características dele. E o melhor modo de você incorporar as características de Júpiter para que ele se torne ainda mais potente na sua vida é exercendo a generosidade. No meu caso, não é uma opção, eu sou compelida a fazer esse tipo de serviço. Desculpa o áudio longo, Rod, se quiser acelerar, fica à vontade. Beijinhos, tchau. Muito legal. Muito bacana e boas observações. É aquela questão da troca, né? Fazendo a energia girar daqueles itens, né? Isso Sim. é muito bacana. O legal é que a Ana, ela trouxe, né, esse conceito de remediação astrológica, né, de você exercer uma qualidade do planeta na sua vida para fortalecer ele e tornar ele mais dinâmico, né? Então ela fala que né, a remediação de Júpiter seria, né, essa generosidade, né, que doação é uma forma disso, que bondade é uma forma disso. E isso, né, é uma outra dica aí para todo mundo, quer tenha, né, um Júpiter aflito ou não, né, quer tenha, né, um Júpiter muito, muito bem exaltado, muito bem, né, dignificado no mapa, né, ter esse ciclo de generosidade ajuda muito a movimentar as coisas. A Ana tem um perfil no Instagram, @astro.anaabreu, né, vocês podem falar com ela depois. A gente tem um relato da Michelle, que era para ter entrado no programa passado e, né, eu deixei para eles. Olá, Rodrigo, Raquel, Isis, gatinhos e ouvintes do Diário Mágico. Meu nome é Michelle, sou ouvinte há um tempo, mas esse é meu primeiro relato para Páginas Abertas. Esse meu relato é um convite para repensar a magia financeira, para ir além do óbvio, do superficial e também pensar além do dinheiro. No início de 2024, eu estava trabalhando como desenvolvedora de software em uma startup que não estava muito bem financeiramente. Depois de sobreviver a alguns layoffs, nos anos anteriores foi minha vez de rodar. Foi uma demissão bem grande, onde mais da metade dos funcionários foi demitida. E no dia anterior a gente já sabia que aconteceria na manhã do dia seguinte. Só restava saber quem ia sobrar. Exatamente 00:01 do dia em que foi demitida, uma amiga me manda uma mensagem. Oi, amiga, abriu essa vaga aqui na empresa para o escritório aí da sua cidade. Tem interesse? Minha resposta foi, daqui umas horas eu te digo, kkkk. A vaga parecia muito interessante, estava alinhada com algumas mudanças de carreira e de vida que eu gostaria de fazer. Minha amiga falou muito bem do time, então decidi aplicar e fazer um paranauê para dar certo. Como eu estava desempregada e com tempo de sobra, resolvi fazer um ritual mais longo e complexo. Eu me inspirei muito no livro Financial Sorcery, né, Feitiçaria Financeira, do Jason Miller, especialmente no capítulo sobre magia planetária, onde ele propõe usar todos os planetas para fazer magia financeira, e não apenas o clássico Júpiter. Ele nos provoca a pensar no que cada energia planetária pode nos ajudar nesse objetivo. Marte, para te dar forças para ir para a luta todo dia. Saturno, para eliminar a concorrência. Vênus, para ter bons colegas de trabalho. Diria que essa é bem importante na hora de fazer magia para conseguir emprego. Etc. Montei meu ritual de 8 dias, onde eu passava por cada planeta e finalizava na Terra para manifestação. Acendia uma vela, meditava e fazia meu pedido. Quando eu tinha entrevistas ou atividades relacionadas ao processo seletivo, quem é da área de tecnologia sabe que é praticamente um vestibular e precisa estudar, eu deixava a vela queimando. Posso dizer que o ritual deu muito certo. Meus pedidos foram atendidos, tenho uma boa relação com meus colegas mais próximos, o salário é ótimo e minha carreira progrediu bastante nesses últimos 2 anos. Bom, era isso. Fica aqui um convite para pensar magia financeira de uma maneira mais ampla e também a indicação desse livro, Financial Sorcery, do Jason Miller. Um forte abraço a todos vocês. Sabe, igual a roleta russa, né? No momento da demissão, né? Do grupo, né, que ela tava contando que tava pra ser demitido, né? Essa situação aí deve gerar uma ansiedade cabulosa. Nossa, caramba. Que bom que a resposta dela foi rápida, né? E
E quem às vezes fica se sentindo culpado pelos outros que foram também embora, né? A gente fica aliviado, mas enfim. Mas a indicação desse livro do Jason Miller é muito boa, né? Muito legal. E muito interessante, né? Você trabalhar com os vários planetas, né? Para contemplar a prosperidade, não só Júpiter. Eu gosto muito de rituais sequenciais, eu gosto muito de rituais de médio e longo prazo, né? E o João tá falando aqui, né? Aviso aos diários, né, aos apoiadores, né, que o livro citado no relato já está na biblioteca do Diário Mágico. Se você não é apoiador, aí, ó, o momento aí, ó, a vida financeira movimentando aí, já tem até livro. Ó. É isso, o patrocínio do nosso projeto. Maravilhoso. Bom, vamos ouvir um relato muito legal. Olá, pessoal do Diário Mágico, aqui quem fala é Marina. É um grande prazer estar aqui, eu sempre acompanho todos os episódios e sempre falo, será que eu nunca vou ter nada para dividir, para falar aqui no Diário Mágico, que chegou minha vez. Então eu tenho uma história bem singelinha, bem simplesinha, mas que é muito valiosa para mim, né? Muito valiosa. Eu sou astróloga e há 1 ano e meio, mais ou menos, comecei a praticar magia astrológica também. E logo que iniciei com o trabalho com Júpiter, às quintas-feiras, no horário de Júpiter, reuni todos os elementos para abundância, para prosperidade e tudo que Júpiter simboliza, né, na nossa existência aqui na Terra. Fiz na quinta-feira essa magia para Júpiter com muito carinho, com muito cuidado, né? Como uma boa iniciante, cuidando de todos os detalhes, anotando, vendo todas as anotações, do passo a passo, de como seguir aquilo. E fui e fiz essa magia na quinta-feira. No domingo, eu fui para a praia e estava um dia maravilhoso. O mar, assim, cristalino, brilhante, a gente, assim, dava para enxergar tudo no mar. Eu entrei e gosto muito de nadar e falei pro meu pessoal, vou nadar, vou até o fundo e depois eu volto. E fui. Tô indo, chegando bem no fundo, eu olho para baixo e uma nota de dólar. Eu mergulhei, peguei e vi que era uma nota de $100. Aquilo, para mim, eu falei, qual é a probabilidade de você estar no meio do mar e justamente aonde você, naquela imensidão, justamente onde você vai passar nadando, está aquela nota. Ela estava assim, metade para fora e a outra metade cobertinha com areia, muito fundo, porque eu estava muito fundo, e desci e peguei. E aquilo para mim foi uma satisfação tão grande, não pelo dinheiro, mas pela minha magia ter dado certo, e aquilo me deu um gás, e hoje eu estudo mais, hoje eu faço mais magia astrológica, e aquilo ali foi realmente o início de um grande trabalho que eu continuo fazendo e que é muito legal e me trouxe essa confiança e essa certeza que eu era capaz, sim, de fazer magia e de mobilizar essa energia para minha vida. Então é isso, é uma historinha bem simples, mas que foi muito relevante e muito importante para mim, tá bom? Um beijão para todos vocês e até mais. Marina, obrigado pelo seu relato, foi legal demais. A resposta dela foi de imediato, foi igual uma sereia lá pegar a nota de $100, adorei. Não, e que símbolo, né? Geralmente a gente tá acostumado com um símbolo pequenininho e tal, pô, $100 dá pra fazer uma gracinha boa, né? Com certeza, dela bombou. Aliás, essa nota aí seria excelente como, né, assentamento de prosperidade, né, para estar no altar dela, para simbolizar, né, essa nota não simboliza só dinheiro, ela simboliza sorte também, né, e também respostas também, sim, né, pelo que ela colocou, espiritual, né,
olha que doida essa análise que a gente está fazendo agora, né? Um dinheiro que ele não representa então só prosperidade, ele representa sorte também, né? Um dinheiro que ele não representa só a remuneração, que ele representa reconhecimento também. Quando você é pago por um trabalho que você fez bem feito, que você sabe que você fez bem feito e que você está orgulhoso daquele trabalho, aquele dinheiro ele também é uma confirmação, né, de que você é e do que você faz, da forma como você atua na vida das pessoas. Então, quando a gente está falando de valorização do dinheiro, a gente está falando de métodos de significar eles, né? E a gente está trazendo uma série de histórias e exemplos de várias pessoas diferentes para que você possa pensar como incluir isso no dia a dia, né? Eu mesmo, enquanto estava ouvindo os relatos aqui, fiquei pensando que eu gostaria de ter um ritualzinho de consagração do dinheiro no momento de recepção e não só no momento que eu faço isso destinado, né, toda semana. E porque seria algo que ajudaria outras pessoas também a cunharem essa relação com prosperidade. Então, talvez eu reescute essa live para adequar algumas coisas, né, de acordo com os ensinamentos que foram passados e transmitidos aí. Mas o que a gente gostaria de dizer, né, é que prosperidade é um estado mental, né? Ele não está dizendo, né, que se você agir de uma determinada forma, você vai ficar rico. Mas sim que há um estado de consciência em que operam as pessoas que têm todas as suas necessidades sanadas e têm condições de expressar alguma parte das suas vontades no mundo, né? Esse estado de consciência, inegavelmente, deveria ser uma realidade acessível para todos os seres, humanos ou não. Mas também é discutível aqui que essa realidade, essa autonomia consciencial, essa autonomia sobre o aspecto financeiro, ela se transfigura na ótica de cada um. Então, o que nós desejamos é que você, saiba quais são as suas necessidades verdadeiras. 2, que você saiba quais são as suas vontades e saiba separar elas dos seus desejos e caprichos, né? 3, que você saiba adquirir contentamento e saciedade, porque sem saciedade nada para em pé. E 4, por último, principalmente, que você aprecie esse estado de autonomia e possa chamá-lo de prosperidade, que você possa ser grato por esse estado de consciência, por vivenciar ele. Às vezes, essa é uma realidade tão comum para a gente que a gente esquece o quanto que ela é abençoada. Às vezes, essa é uma realidade tão distante e tão rara para a gente que a gente acha que só algumas poucas pessoas podem vivenciar isso. De fato, em números, esses termos e contrastes eles ficam muito explícitos, mas é uma realidade que ela é acessível conforme a gente configura ela na nossa vida. Eu tenho, para fechar a live, um relato muito especial do nosso queridíssimo Bruno Lamas. Boa noite, Rodrigo, Raquel e amigos do Diário Mágico. A prosperidade não é parte importante apenas da vida terrena, ela é essencial para a gente compreender a vida espiritual. O conflito entre o terreno e o espiritual existe na nossa mente e esse conflito molda uma visão segmentada, escassa e limitada da realidade. Como consequência, nós criamos diversas formas de injustiça, desigualdade e competição no mundo. A prosperidade é o transbordamento da nossa identidade criativa e propositiva e, portanto, divina. Isso é, ela transforma a realidade, desenvolve caminhos para atravessar desafios, cria soluções que alcançam outros seres e oferece respostas que reestabelecem o equilíbrio diante da desarmonia. Assim deveria ser. Uma pessoa próspera se projeta como resposta, não como pergunta. Embora ela tenha suas dúvidas e inquietações, essa pessoa se apresenta com prontidão para agir da melhor forma possível com as condições que dispõe.
A partir dessa ação, ela alcança novas condições, e isso permite novos movimentos, alcance e novas transformações. Nós chegamos então a um ponto essencial sobre a prosperidade. Ela se destina a servir ao outro. Ações que garantem apenas conforto e benefício individual, cedo ou tarde, geram sofrimento, limitação e vazio. Já as ações que produzem benefício coletivo perduram e trazem contentamento genuíno. São sementes do infinito. Prosperidade é servir. O ideal seria que o nosso trabalho, nossa ocupação na sociedade se baseasse nesse princípio. Assim, não haveria conflito entre a pessoa e o trabalho que ela realiza. Quando alguém não percebe importância, valor ou reconhecimento naquilo que faz, cria-se uma fissura na própria identidade. Com o tempo, a pessoa passa a se reconhecer e a se definir a partir dessa rachadura. Prosperar é uma responsabilidade espiritual, porque o nosso desenvolvimento individual deveria servir o desenvolvimento dos outros seres à nossa volta. Isso é Dharma. O Dharma é a realidade, primeira e última. E essa realidade é sempre abundante, pulsante, diversa e, por isso, rica. No poema do século XVI, Japji, a Canção da Alma, Guru Nanak diz que o doador entrega dádivas e as criaturas recebem e se cansam de receber. Isso é importante. Nós nos cansamos de receber, porque tentamos carregar sozinhos aquilo que deveria fluir através de nós. O ego se apropria do que recebe, acumula sem fazer circular e busca medir, comparar e controlar. Assim, receber deixa de ser um fluxo natural e se transforma em esforço. Prosperidade sem circulação, sem elaboração e sem serviço gera exaustão e sofrimento. É o excesso que produz vazio. Ou, nas palavras do Mário Quintana, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. No Kundalini Yoga nós temos práticas e ensinamentos que envolvem prosperidade para limpar bloqueios, crenças e karmas, refinar a mente para ser mais intuitivo e sustentar uma consciência próspera, desenvolver o poder da palavra e o poder pessoal. Há mantras que despertam áreas no cérebro relacionadas à criatividade, organização e projeção de futuro, respirações que ampliam a capacidade de absorver prana e, portanto, vitalidade, meditações que transformam padrões subconscientes e mesmo posturas que transmitem confiança e estabilidade. Uma coisa que precisa ser dita: há pessoas para quem Deus é pão e há pessoas para quem pão é Deus. Essa diferença não está no que se recebe exatamente, mas na consciência com que se recebe. Porque tudo na natureza é próspero. Não existe apenas um tipo de rosa, nem um tipo de batata somente. Existem vários. A natureza é próspera e nós podemos nos inspirar nela e nessa capacidade dela ser criativa, adaptável, flexível e original. Porque reter aquilo que nós temos e aquilo que nós somos é viver baseado em medo e miséria. A vida nunca esteve contra nós. Ela está sempre tentando fluir através de nós. Prosperar não é apenas ter mais, é estar disponível mental, emocional, prática, espiritualmente para esse fluxo, para que essa riqueza da vida encontre passagem em nós e cumpra seu propósito. Nas palavras do meu professor, tem um poema que diz assim: ó indivíduo, por que você se encontra nesse estado de tanta dúvida? Aquele que o criou cuidará de você. Aquele que criou este universo, todos os planetas,
as faculdades desses planetas e as condições na vida da Terra, Ele é o mesmo que criou você. Espere, tenha paciência e se apoie nele. E todas as coisas chegarão até você. Todas as faculdades e recursos, todos os caminhos e oportunidades estarão a seus pés. Você precisa de 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas chegarão até você, se você permanecer estável, firme, paciente. O Criador cuida de você, a criação está pronta para te servir, se você tiver coragem de ser simplesmente quem você é, e não qualquer outra coisa. Nossa, que aula do Bruno, né? O Bruno é o William Bonner do negócio, né? Ele fala, vai falando igual o jornalista, uma voz bonitona, poderosona. Adorei, Bruninho. Como sempre, uma aula maravilhosa. Lindo. Tô um pouco impactado. Pensativo, né? Uma coisa é ouvir o relato para montar o roteiro. Eu ouço 2, 3 vezes cada relato. A outra coisa é ouvir no meio da live, depois de ter todo o contexto que a gente já comentou e estar nesse estado de consciência. Outra coisa, né? A gente absorve de outra forma. Eu acho que o Bruno sempre traz, né, uma sabedoria muito, muito cara e muito importante. Às vezes é uma ótima introdução para o papo, às vezes é um ótimo movimentador da live, às vezes é uma ótima conclusão para deixar a gente pensativo e redefinir nossos conceitos. Pessoal, eu espero que essa live tenha sido legal, eu espero que ela tenha feito jus também, né, a primeira parte de magia financeira. Muitos relatos legais, outros que não puderam entrar, obrigado por terem mandado de todo jeito. Para o mês que vem, a gente quer relatos de magia no dia a dia, como consagrar o cotidiano, como tornar um dia cansativo um tanto mágico por causa dos 20, 30 minutos que você vai ter no seu cantinho de preferência, com alguma atividade de conforto, com alguma presença de uma pessoa que faz sentido para você. Enfim, compartilhem conosco dicas de como tornar a vida mais leve, mais aprazível, mais encantada. Essa live é no dia 10 de abril, sexta-feira, 8 horas da noite. Estaremos aqui, eu, Raquel e vocês. Então manda pra gente no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail. Os contatos estão na descrição do episódio, como sempre. Também está na descrição do episódio o link para o Apoia-se, caso você não seja apoiador. Também está na descrição do episódio o link para os próximos cursos. E é isso. Obrigado pela companhia de vocês. Se estiver escutando isso em algum dos agregadores, deixem comentários, deixem like, falem o que vocês acharam. E é isso. Pra quem falou que tá chegando agora, fica salva essa live aí pra poder assistir. Exatamente, tá? Pra escutar depois. Anotem seus resultados. É isso. Até logo. Fala, Rodrigo, Raquel e amigos do Diário Mágico, feliz ano novo. Aqui quem fala é Euristos, sim, a voz é familiar, mas o nome é diferente. Sou seu astrólogo oculto, de plantão nos bastidores, sempre atuante. Procurando meu nome, vocês me acham por aí. O Rodrigo me pediu para falar um pouco sobre aspectos astrológicos de prosperidade e riqueza na carta natal. O assunto se prova ser muito extenso. Eu não posso dar tantos exemplos quanto eu gostaria, porque são muitos exemplos dentro da tradição astrológica, seja através de aforismos, de experiências de leitura que eu já tive com consulentes, com estudos de carta de pessoas famosas. O que eu posso dizer de fundamental para esse tema, na leitura astrológica da natividade, na carta natal de qualquer pessoa, a pessoa pode investigar fatores de riqueza específicos, né, para os quais ela pode ter uma maior atenção. Começando pelos astros, né? Quais são os astros que geralmente são conhecidos por trazer riqueza?
Júpiter, óbvio, querido de todos, grande benéfico, frio e úmido, agregador, né? Não só expansor, expansivo, não. Ele é agregador, ele traz riqueza, ele é o grande benéfico, ele traz promessas, é aquele que promete muita coisa e entrega quando tá bem posicionado na carta, com boas dignidades. Mas a Lua também pode muito bem responder essa questão. Vênus, Mercúrio. Claro, os maléficos parece um pouco difícil de responder em assuntos envolvendo riqueza e prosperidade, né? Porque a função deles não é essa. Mas em alguns casos, sim, um maléfico, quando ele está posicionado de uma determinada maneira, ele pode enunciar sobre o tipo de riqueza que aquela pessoa adquire. Às vezes em circunstâncias, obviamente, não tão benéficas, como, por exemplo, uma pessoa com Saturno bem posicionado receber riqueza através de herança, ou seja, através da morte de alguém, às vezes de um familiar, dos pais, enfim. Ou da perda de uma outra pessoa. Então, através de perdas, vem ganhos. É irônico. Mas para Júpiter, que é o queridinho de todos, eu vou dar alguns exemplos que ficam fáceis de serem analisados. Olha na carta de vocês, onde é que o Júpiter está posicionado. Se ele estiver posicionado nas casas 1, 4, 7 e 10, é um Júpiter bem posicionado. É um Júpiter forte, porque ele está em casas angulares, representando a materialização dos eventos da vida física da pessoa, o aspecto da vida familiar e a origem familiar, o aspecto da vida pública, envolvendo instituições ou até mesmo casamento, e o último caso, que é a casa 10, envolvendo vida pública, atuação pública e profissional, né? Às vezes fama e reconhecimento público. Mas não são as únicas casas que um Júpiter, estando lá, poderia denunciar boa riqueza. Se ele estiver na casa 5 ou 11, são casas de pequena e de grande boa fortuna. A casa 5 é uma casa virtuosa, casa que denota pequena boa fortuna, é o júbilo de Vênus. E a casa 11 é uma casa de promessas, que é o júbilo de Júpiter, propriamente dito, dentro da astrologia ocidental. O Júpiter bem posicionado nessa casa pode trazer muitas promessas, reconhecimentos, títulos, honrarias, que derivam da atividade pública que aquela pessoa exerce em vida. Só que o Júpiter, por si só, ele não vai responder somente por riqueza. Tem que os outros astros estarem participando desse processo. Como, né? O Júpiter sozinho não faz verão, que nem a Andorinha. Então ele tem que estar um bom signo, ou seja, um signo de domicílio, como Peixes ou Sagitário. Ele tem que estar um signo que também favoreça ele de algum modo, como Câncer, por exaltação. Se ele tiver um signo de queda ou de exílio, fica mais difícil de ele exercer a verdadeira natureza dele. Por exemplo, um Júpiter em Gêmeos, ele vai estar em debilidade. E ele já não vai conseguir exercer tão bem a natureza dele, até às vezes de maneira complicada, mesmo estando forte, numa casa bem forte, como as casas angulares ou as casas bem afortunadas. Se ele tiver, por exemplo, numa casa bem afortunada e com mais dignidade, ele pode trazer coisas ruins. Mas se, por exemplo, o astro que rege ele, por exemplo, se ele tiver ainda nesse Júpiter em Gêmeos, se o Mercúrio estiver bem situado, em um bom aspecto com ele, que traga alguma coisa para esse Júpiter, há uma comunicação boa e, portanto, aquele Júpiter não traz tanta dificuldade financeira. Mas se o Júpiter estiver domiciliado com as melhores dignidades possíveis, conjunto com a parte da fortuna, mas na casa desafortunada, como a casa 6, ou a casa 12, será que isso significa o fim da prosperidade da vida da pessoa? Não exatamente, porque mesmo numa casa ruim, um grande benéfico, ele tenta salvar a situação, trazendo algum bem para os assuntos daquela casa, mesmo que os assuntos sejam difíceis. Então, uma pessoa com Júpiter na casa 6, domiciliada em Peixes, por exemplo, com a fortuna, pode ter algum fator de prosperidade ligado à saúde, ligado a vizinhos, ligado a trabalho com pessoas, ou a serviço de pessoas, ou envolvendo recursos humanos, ou um trabalho assalariado, mas que coloque ele num cargo de gerência, de gerenciamento de pessoas, por exemplo. Então, um exemplo geral. Ou as riquezas adquiridas do fundo do mar, da vida marinha, né? Alguns aforismos são bem literais, né? Eu estou falando aqui de propósito. E um Júpiter de casa 12, em Sagitário, conjunto com a fortuna, pronto, vamos manter o mesmo aspecto. E aí ele tem um bom aspecto com o Sol, porque ele está no secto diurno, está acima do horizonte, só está na casa desafortunada, mas ele está orientado em relação ao Sol que está de primeira casa. Poxa, o Sol na primeira casa. Um Sol em Áries, exaltado, que não vê o Júpiter, mas aquele Júpiter ali está na casa 12, conjunto com a fortuna, só está numa casa desafortunada, mas está domiciliado. Pode indicar que aquela pessoa tem um fator muito legal para adquirir recursos no exterior, ou vai viver boa parte da vida dela no exterior, ou consegue uma carreira internacional. Pode não ter fama, pode ser uma coisa de bastidores, pode ser algo ligado à política, por exemplo, né? Ou ligado a algum tipo de profissão que tenha virtualidade, porque casa 12 é tudo aquilo que está oculto. Eu estou dando exemplos bem gerais para vocês reconhecerem que vai depender muito do contexto de com quem o astro está lidando, onde ele está posicionado, quais são as dignidades. Demanda um estudo sério da astrologia ou consultar um astrólogo, né? O principal que vocês precisam entender: a prosperidade e a riqueza, elas podem estar expressas na carta de vocês, mas não adianta ter a expressão delas se vocês não buscam ter consciência para fazer um bom trabalho
em relação à prosperidade de vocês e tem um espírito de porco depois, né? Porque tem muita gente que tem uma vida muito simples, é muito próspera, porque tem saúde e pão na sua mesa, e tem pessoas que têm milhares de reais na sua conta bancária, milhões de reais, e vivem uma vida corrupta ou miserável, com vícios ou todo tipo de mazela mental, social, interpessoal e criminosa. Então é uma coisa que depende muito também do seu desejo de se conectar com o destino para fazer o destino refletir uma boa vida, uma vida virtuosa que vai em consonância com a prosperidade, com a riqueza. Leful Podcasts.